Pessoal, explodiu mais uma bomba, explodiu mais uma denúncia dessa mesma história aí do INSS, mais um escândalo aí, mais uma vergonha para o Brasil, tá? Foi descoberta aí e feita, jogaram, como diz aquele ditado, né? Pegaram as fezes e jogaram aí no ventilador, e essas fezes elas foi jogada aí, tá? E tá o maior escândalo, mais uma vergonha para nós brasileiros e para os nossos aposentados. É isso aí, papai. Então, gente, esse é mais um vídeo aqui do canal. Desde já eu peço a tua ajuda, tá? Para você ficar conosco aqui no canal Vem Ver Notícia. Esse é um canal novo, é um projeto novo que me despertou a curiosidade da política, né? Diante de tudo, das roubalheiras que está acontecendo, eu atentei mais para esse lado da política para saber o que é que está acontecendo, na esperança de, junto a você, fazer sempre a melhor escolha. Então, desde já eu te agradeço e convido a você a ficar nesse vídeo aqui e conferir o que é que está acontecendo de atual no ramo da política, beleza? É isso aí, já deixa teu like, tamo junto e Deus abençoe. Polícia Federal conclui inquérito que investiga Gleisi e Paulo Bernardo e envia relatório ao Supremo Tribunal Federal. Olha que surpresa, quem são esses personagens? Eu não vou sair daqui, vocês vão ter que me engolir. E eu vou mostrar todas as vezes aqui o que é que aconteceu, quem roubou quem. Porque a maior farsa que existe nessa comissão é querer dizer que o presidente Bolsonaro, que é um adversário conhecido da esquerda, preparou um esquema para ajudar sindicato ligado à esquerda. Isso entra na cabeça de quem não aceita esse tipo de insinuação. Me respeite. Líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, é acusado de operar esquema de fraude no Rio Grande do Sul. Está aqui. Então não venham me acusar do que vocês fazem. Eu nunca fui processado por dinheiro da Odebrecht. Eu nunca fui processado por ilícitos de qualquer natureza. Eu não estou aqui defendendo corruptos condenados. E só para lembrar aos desavisados, que não sabem que existia fraude no INSS, 1991, mas vamos para cá, 2009 e 2010, descontos irregulares aumentam. Descontos irregulares, senhores. Olha que surpresa, quem era o presidente naquela época? Pois é, e não para por aí não, pessoal. O ministro André Mendonça agora mandou bloquear 390 milhões de bens ligados ali àquela empresa que era gerenciada pelo Frei Chico, irmão do Lula. Olha só que excelente notícia, né? Tá aí, ó, o André Mendonça fazendo um excelente trabalho. Saiu aqui na Band News, né? André Mendonça mandou bloquear quase 390 milhões de reais de diversos bens, imóveis e valores da Sindinap, né? Que é a entidade ali do Frei Chico, o irmão de Lula, que é o vice-presidente dessa entidade, né? E tá falando aqui que ele não é investigado por fraude no INSS, né? Um absurdo, já deveria já estar respondendo, deveria já estar participando já de comissões. Mas agora você vai ver, olha só, pessoal, que absurdo para deixar qualquer cidadão normal de queixo caído. Olha o que o Rogério Marinho vai mostrar aqui agora, pessoal. Uma bomba, uma verdadeira bomba. Ele mostrou ali na comissão do INSS, ali na CPMI. Olha só o que você está sendo roubado e não está sabendo, mas agora a verdade finalmente apareceu. Vamos para essa matéria e voltamos em seguida. Polícia Federal conclui inquérito que investiga Gleisi e Paulo Bernardo e envia relatório ao Supremo Tribunal Federal. Olha que surpresa, quem são esses personagens? Procurador-geral, não foi Lula, não. Lula estava dormindo em berço esplêndido. E só para lembrar aos desavisados, que não sabem que existia fraude no INSS, 1991, mas vamos para cá, 2009 e 2010, descontos irregulares aumentam. Descontos irregulares, senhores. Olha que surpresa, quem era o presidente naquela época? Descontos irregulares, o volume de desconto agora começa a aumentar, segundo o Baus, eles começam a ser mais recorrentes, mas ainda tem algo muito localizado no varejo. Começa, sabe quando? 2009, 2010. Aí vem, contribuição compulsória. Aposentados são descontados sem saber se sindicatos faturam milhões. Olha que surpresa. Sabe quando é que foi isso, gente? Foi em 2010. E o ministro Carlos Gabas, na época, sede da Confederação Brasileira dos Aposentados, na última quarta-feira, ficou decidido que o interessado que está sendo lesado, roubado, precisa ir ao sindicato ou associação e pedir o cancelamento. 2010. Quem era o presidente na época?
Ah, não sei, as pessoas vão entender o que é que eu estou falando. Idosa descobriu que teve desconto devido do INSS por 30 anos após escândalo de fraude. Acabei de dizer que faz desde 1994. Contribuição compulsória, aposentados são descontados sem saber se sindicatos faturam milhões. 2010 também. Polícia Federal conclui inquérito que investiga Gleisi e Paulo Bernardo e envia relatório ao Supremo Tribunal Federal. Olha que surpresa, quem são esses personagens? 15 de março de 2018. E qual é o inquérito aqui? Consignados. Qual é o objeto dessa comissão, me parece, né? As pessoas talvez tenham se esquecidos. E agora, esse partido que fica aqui dizendo que quer combater a fraude e tal, quer ajudar o trabalhador, é o mesmo que votou contra, há pouco tempo, na medida provisória que determina a retirada dos consignados. Né? É a mesma. E a esquerda ajudou a manter desconto que levaram à fraude do INSS, está aqui 2019, mostrando que foi combatida a MP, que nós apresentamos a 871. E eu alertei que desde o primeiro dia que cheguei aqui a essa casa, eu fui formalmente intimidado, como se eu tivesse algum problema. Requerimentos, insinuações. Eu quero dizer que eu tenho uma vida limpa, eu não tenho nenhum processo, não tenho nenhuma condenação. A contribuição que recebi foi lícita em 2018 como candidato a deputado federal, R$10.000. Eu tenho uma montanha de argumentos, senhor Paulo Pimenta, em relação ao que eu estou falando. Eu nunca fui processado por dinheiro da Odebrecht. Eu nunca fui processado por ilícitos de qualquer natureza. Eu não estou aqui defendendo corruptos condenados, né? Eu não estou aqui fazendo proselitismo em função de situações pretéritas. Eu defendo a minha biografia. Eu estou aqui de peito aberto, de cabeça erguida, para falar a respeito de temas que interessam ao Brasil. Eu já fiz umas 5 ou 6 intervenções dizendo, gente, vamos deixar de cortina de fumaça, porque daqui a pouco a gente vai pedir música no Fantástico. Música no Fantástico. É a primeira vez na intimidação, é a segunda vez na intimidação, é a terceira vez. Eu não vou sair daqui, vocês vão ter que me engolir. E eu vou mostrar todas as vezes aqui o que é que aconteceu, quem roubou quem. Porque a maior farsa que existe nessa comissão é querer dizer que o presidente Bolsonaro, que é um adversário conhecido da esquerda, preparou um esquema para ajudar sindicato ligado à esquerda. Isso entra na cabeça de quem? Agora, a gente vê uma narrativa sendo repetida aqui com uma precisão, com uma vontade, com uma determinação que é invejável. Eu quero lembrar que aquele que me acusou, ou fez uma insinuação, que não é a primeira vez, tem na sua vida pretérita, o desembargador que ordenou a soltura de Lula fez doação para a campanha de Paulo Pimenta em 2006. Não foi na minha campanha, não. Relator da ação condenou Bolsonaro, já mandou soltar Lula, foi via de consequência. Paulo Pimenta renunciou ao cargo de vice-presidente da CPI do Mensalão. Por quê, hein? Em função de encontro reservado que teve com o empresário Marcos Valério na garagem do Senado, para obter nova lista de beneficiados para recurso repassado pelo empresário. Eu não aceito essa tentativa, quanto mais, de se tentar enxovalhar a honra das pessoas. Não aceito esse tipo de insinuação. Me respeite. Líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, é acusado de operar esquema de fraude no Rio Grande do Sul. Está aqui. Então não venham me acusar do que vocês fazem. Paulo Pimenta critica a empresa por lembrar de corrupção no Petrobras. A agência que tem amigo de Pimenta, entre diretores, fatura 35 milhões em 2024. E por aí vai. Após 10 mil ficou bom. Eu acho que nós temos aqui, senhor presidente, senhores deputados, que ter respeito uns pelos outros. Agora, eu não aceito mais insinuação. Quem falar vai receber. E eu conheço a história de cada um aqui, conheço a minha história. O que estamos investigando aqui não é apenas fraude contábil, é roubo da dignidade de quem mais precisa. É o desconto criminoso no benefício de aposentados humildes. Dinheiro do remédio, dinheiro da comida, descontos feitos por associações fantasmas, convênios suspeitos e um evidente apagão de controle. Diante do volume de descontos associativos,
facilitado pelas falhas do sistema de controle do INSS, permitindo inclusive a inclusão de morto há mais de 10 anos na lista dos associados, eu pergunto ao senhor Stefanoto, tudo isso aconteceu por negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso? Como um profissional com a carreira que tem, de forma objetiva, qual a classificação que o senhor daria a isso? Me parece que Vossa Senhoria está querendo negar nessa CPI que ocorreu a roubalheira aos aposentados. Eu não atribuí a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria. Desculpa, senador, eu concordo, o senhor não atribuiu ainda. O raciocínio do senhor está indo para isso. Eu acho que a Vossa Senhoria que está se auto-atribuindo. Não, ninguém se auto-atribui. Eu não vim aqui, eu estou falando aqui já 4 horas, mostrando o que eu fiz. Me pareceu a preocupação de Vossa Excelência nessa direção. Mas eu vou agora para a entrevista que Vossa Senhoria deu. Pois não. O senhor concedeu entrevista à CNN em maio de 2025, afirmando que houve um aumento do número de segurados cadastrados por entidades Silêncio, por favor. que já possuíam acordos anteriores. E o senhor repetiu hoje aqui, como gestor público, não poderia simplesmente cancelar esses acordos, suspender os descontos sem um processo formal, com o devido respeito, palavras de Vossa Excelência aqui, ao contraditório e à ampla defesa. Ok. Nesse caso, entre dois direitos que estavam aqui em xeque, qual público mereceria maior proteção? Dos aposentados, muitos deles vulneráveis, ou das associações? Senador, a Constituição não flexibiliza o direito à ampla defesa e contraditório com outros direitos concorrentes no mesmo momento. Eu vou repetir a pergunta. A ampla defesa e contraditório, senador, nós não podemos abrir mão dela. Okay, é uma questão civilizatória, senador. Eu vou clarear um pouco mais a pergunta. Não é uma questão ideológica. Vou clarear um pouco mais a pergunta. Vou clarear um pouco mais a pergunta. Por favor, senador. Qual direito era mais importante proteger naquele momento? Das associações ou dos aposentados? Sem dúvida nenhuma dos aposentados. E por que não fez? Eu abri a apuração. Abriu a apuração? Claro. Vossa Senhoria tinha sido notificado antes, o INSS tinha sido notificado antes da operação final, de que falhas haviam, de que fraudes haviam. E veja, em outra entrevista, Vossa Senhoria, agora no final de 2024, o senhor disse que o desconto associativo é um assunto bastante delicado. Veja, Vossa Senhoria está indicando aqui saber do problema. Por isso, incluiu a biometria. Ora, se era delicado, indicando que sabia dos descontos indevidos, por que não foi feito um pente fino naquele momento no INSS e nessas associações? Isso não foi um gesto de omissão? Por que não suspendeu cautelarmente os descontos? Senador, quando o senhor faz um juízo dizendo que porque eu falei que era sensível, o senhor tem as conclusões do senhor, dali para frente a pergunta está contaminada. O senhor fez juízo de valor, que não é o mesmo juízo meu, a pergunta está contaminada. Eu mandei abrir a apuração, pedi que a apuração fosse feita, eu apresentei isso aqui, e o que o senhor está dizendo é que qualquer problema que apareça na INSS, e aparecem problemas importantes, outros menos importantes, que a gente deve ir lá e explodir tudo. Então, eu vou não se faz gestão assim, senador. Vou perguntar de forma objetiva, Por favor, senador. sem qualquer viés. Por que Vossa Senhoria, então, não suspendeu cautelarmente essas associações e esses descontos? Porque não pode. Não pode? Vossa Senhoria disse agora há pouco que entre o direito das associações silêncio. e a proteção dos aposentados, o direito dos aposentados deveria ser prestigiado sempre em sua defesa. Mas Vossa Senhoria acabou de dizer agora que eu tenho que apurar, senador. Eu tenho que apurar. Veja, a CGU sugeriu, a Polícia Federal apontou e Vossa Senhoria não fez. A Polícia Federal só foi conversar com a gente quando foi. Não, mas o senhor falou, o senhor me desculpa, o senhor fala desculpa, quer retirar? Não, é só não, o senhor falou da Polícia Federal. A Polícia Federal, eu só fui saber que a Polícia Federal estava envolvida antes quando eles foram na minha casa, às 6 horas da manhã. A CGU te notificou? Segunda coisa, eu pedi a Polícia Federal que me informasse se havia alguma coisa. Não, olha, porque eles têm mais de coisa. Eu vou chegar na CGU. A CGU notificou depois que eu tinha feito muita coisa, eu já apresentei aqui. E eu mandei apurar para daí tomar as decisões. E eu estava fazendo uma coisa muito mais importante, que era mudar estruturalmente esse modelo. Por isso que eu falei que era sensível. Veja Vossa Senhoria, vou repetir, e aqui vou afirmar, é minha opinião. Claro, eu respeito. Entre ficar do lado do aposentado ou das associações, o senhor preferiu ficar por
dever de cautela, segundo o que Vossa Senhoria está dizendo aqui, do lado das associações. Neste caso, os mais vulneráveis não pôde contar com a consciência e o dever funcional de Vossa Senhoria. O servidor público tem que seguir o rito. Não, senhor. O senhor quer que simplesmente qualquer assunto que apareça lá, a gente decida por intuição. Me desculpe, não é qualquer assunto, é assalto aos aposentados. Tem que cumprir a lei, senador. Me desculpe, não é qualquer assunto, é assalto aos aposentados. Tem que cumprir a lei. Vossa Senhoria, entre ficar do lado dos aposentados e do lado das associações, Vossa Senhoria ficou do lado das associações. Não, senhor. O senhor está pegando os dados que tem hoje. Suspendeu alguma associação? O senhor vai responder o que o senhor está falando. Senhores, por gentileza. Suspendi. Não, senhores, por favor. No caso dos... Suspendi. Antes de sair, suspendi. Suspendi, o senhor está equivocado. O senhor está mal informado. No caso, não. E eu vou responder. Vou responder. Eu cumpro a lei. Que a CGU está mal informada, que a Polícia Federal está mal informada. Não, a CGU erra. Porque isso é relatório deles. A CGU erra. Eu trouxe aqui material mostrando que errou com o INSS em várias oportunidades. Eu representei a CGU junto ao gabinete do ministro. Repito. Não, o senhor está equivocado. Não estou equivocado. Está equivocado. Não, o senhor falou que eu não suspendi nenhuma. Não é verdade. Vossa Senhoria, não é verdade. Diante das evidências do assalto aos aposentados, entre ficar do lado dos aposentados e protegê-los, suspendendo cautelarmente as associações por descontos indevidos, e ficar do lado dos aposentados, Vossa Senhoria ficou do lado das associações, não suspendeu. E aqui por uma filigrana jurídica, dizendo, eu teria que obedecer o devido processo, eu teria que obedecer a ampla defesa do contraditório. Ora, se estão atacando os aposentados que são vulneráveis, até à luz do livro que Vossa Senhoria escreveu, falando de direitos humanos, defesa de direitos humanos, não para os vulneráveis, para as mulheres vulneráveis aposentadas, porque Vossa Senhoria permitiu que continuassem descontando. Isso prosseguiu, só parou quando houve a operação da Polícia Federal. Não houve suspensão. Então, me perdoe, me parece contraditório dizer que tomou providências, mas ao identificar que tinha ali indícios de descontos indevidos, e Vossa Senhoria teve uma preocupação, e aqui não quero entrar no mérito da extensão da preocupação de Vossa Senhoria com relação à questão dos descontos, mas Vossa Senhoria identificou que tinha. E aí inicia a questão da biometria. Mas ainda que diante desses indícios, ainda que diante da sugestão da CGU, não suspendeu cautelarmente os descontos. Aqui está meu ponto de crítica. Porque, ao invés de ficar do lado dos aposentados, preferiu garantir o direito à ampla defesa e o amplo contraditório das associações. E aí, com todo respeito, fraudaram o INSS. O sistema de controle falhou, pecou e expôs os nossos aposentados. E aí, senhor presidente? Posso, presidente? Posso, presidente? Deixa ele terminar. Quer acrescentar aqui ou na sequência? Não, pode terminar, excelência. Vosso tempo. Aí, senhor presidente, eu poderia trazer aqui, eu tenho um mapa completo, e aí esse mapa, eu vou publicar na minha rede social depois, das medidas que foram adotadas na gestão de Vossa Senhoria e do Ministro da Previdência para afastar os filtros de cautela no processo de associação, no processo de checagem dessas listas que eram incluídas para descontos associativos. Começou em março, para encerrar, com o pedido da CONTAG, pedindo desbloqueio. Naquele momento, houve um parecer contrário. Posteriormente, esse parecer foi afastado para autorizar os descontos. Depois, ao invés de enfrentar a questão, não, vamos afastar aquilo que dificulta a liberação para os descontos associativos. E foi isso que aconteceu a partir de agosto, a partir de setembro, com a nomeação do senhor Vigílio, outubro, dezembro... Para encerrar, excelência. Eu estou encerrando, senhor presidente. Por favor. Pois é, pessoal, nós temos visto aí essas denúncias e tanta roubalheira sendo denunciada ali na CPMI, assim como aconteceu lá atrás também na Lava Jato, em outras investigações, mas os amigos do rei, né, os amigos do rei sempre saem impunes, né? E aí no Brasil, pessoal, você não precisa necessariamente ser um gênio, ter um QI super elevado, você nem precisa fazer uma faculdade, um curso superior e se esforçar bastante, acordar cedo, dormir tarde. Não precisa de nada disso, pessoal. No Brasil,
Tudo depende de quem você é amigo. Se você tem amigos influentes, principalmente em Brasília, você se sai bem. Olha só essa entidade aí que roubou milhões e milhões e milhões e ficou por isso mesmo. E vai acabar em pizza. Você quer que eu te fale? Vai acabar em pizza. Aí a Band News colocou que com o André Mendonça, ministro André Mendonça, que é um dos poucos, se não o único, que está fazendo um trabalho ali excelente, ali, que a população realmente tem que aplaudir. 390 milhões em bens e patrimônios foi bloqueado. É isso que tem que ser feito. Tem que pegar todo mundo que está sendo investigado, bloqueia os bens dele e fala, agora nós vamos fazer investigação. Enquanto a gente não achar esses 6,2 bilhões aí dos aposentados, nós não vamos desbloquear nada. Eu quero ver o cidadão acordando de manhã cedo e na hora que ele for na padaria ali para comprar um pão ali, que ele passar o cartão dele, a conta dele tá com bloqueio judicial. Olha que delícia, olha que maravilha. E aí a hora que ele for fazer aquele Pix ali no posto de gasolina, no supermercado, vai estar bloqueado também a conta dele. Aí toda vez que ele precisar fazer um pagamento, ele vai se lembrar que ele fez descontos ali em milhões e milhões de aposentados e pensionistas, e aí esse dinheiro foi roubado. Claro, pessoal, que parte desse dinheiro vai ser irrecuperável, né? Tem dinheiro que já está fora do país, tem dinheiro que já foi gasto. É um absurdo o que acontece no país. E aí, enquanto isso, o povo não está nem aí. O povo já está pensando em reeleição de 2026. O Lula está preocupado com a reeleição. Ele deu uma entrevista agora há pouco tempo falando que ele está mais forte do que nunca, mais jovem do que nunca e que vai sim concorrer à reeleição. Pessoal, Olavo de Carvalho, filósofo, cientista político, professor, falou o seguinte, antes deles nos deixar. Ele falou assim, ó, tomem muito cuidado com a esquerda, pessoal, porque quando a esquerda toma o poder, ela não larga tão cedo. Ou seja, ele está mandando um recado aí falando sobre o Lula, exatamente. O Lula, pessoal, não quer sair do poder. E aí, depois que ele ficar os seus 4 anos de 2026 para frente, ele vai querer colocar outra pessoa, talvez o Fernando Haddad, o Boulos, e muitos falam ali em Brasília que seria, sim, um ministro do Supremo Tribunal que iria suceder Lula a partir de 2030, porque a partir de 2030 o Lula não pode mais, pelo menos pela Constituição que nós temos hoje, que ela pode ser mudada, ela pode ser rasgada, várias coisas podem acontecer com a nossa Constituição. Isso é normal no Brasil, isso é normal. O Lula pode mudar a Constituição para ele ter mais um mandato lá para frente? Pode mudar, porque ele tem amigos no Congresso, tem amigos no Judiciário, tem amigo em todo quanto é lugar. É o que eu te falo, pessoal. Tudo depende dos seus amigos, o seu ciclo de amizade, o seu network. Se você tem um network forte, como eles, os cabeças, têm, você consegue o que você quiser. Não precisa ter estudo, não precisa ser competente, não precisa ser honesto, não precisa de nada disso, pessoal. No Brasil nós temos visto isso. E se você falar que não existe isso, então você está vivendo na Noruega. Então talvez você seja um cidadão ali da Suíça. Quem sabe você mora na Irlanda, né? Talvez seja isso, porque aqui no Brasil o que acontece, na verdade, é que aqueles que mais roubam estão soltos. Exemplo disso, vai acontecer agora as eleições, vão acontecer em outubro do ano que vem, faltando pouco tempo aí, e nós temos pessoas aí, nomes conhecidíssimos aí da galera, querendo voltar à cena do crime, voltar a ser político. Temos Sérgio Cabral, temos Eduardo Cunha, temos vários aí que passaram por ali por Brasília, encheram os bolsos, foram condenados a vários anos de cadeia, foram descondenados assim como Lula e querem voltar à cena do crime. Um absurdo, uma pouca vergonha o que tem acontecido. E volto a falar, mais um dia completa hoje que Jair Bolsonaro está preso ali na sua casa, sem poder nem usar as redes sociais, telefone, sem ter contato com ninguém. Um grande absurdo. O que ele fez? Ele foi contra o sistema. Esse foi o crime dele. Ele foi contra o sistema e em momento nenhum negociou ali a sua hombridade, o seu caráter. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Tem um botão aqui, é só você clicar em se inscrever. É muito importante. Por que nós pedimos aqui isso? Porque você vai estar fortalecendo a real democracia, o conservadorismo, a direita no Brasil. Se inscreva aqui, pessoal. Faça isso, não dura nem 10 segundos e você vai estar ajudando o seu país e vai estar nos ajudando a continuar levando aqui esse tipo de notícia e de denúncia, tá bom? Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.